Olá, eu sou a Gabriele Brito, do grupo de tutoria da professora doutora Larissa Lopes da Cruz, e junto aos demais integrantes, os quais os nomes estão aparecendo aqui nesses slides, elaboramos um artigo sobre a cardiomiopatia hipertrófica, cujo título é Cardiomiopatia hipertrófica, uma revisão bibliográfica, abordando aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos e clínicos. E neste vídeo, iremos tratar detalhadamente a respeito deste tema. Cardiomiopatia hipertrófica é uma doença genética autossômica dominante, causada por variantes de genes que codificam as proteínas dos sarcômeros. Segundo a Associação Americana de Cardiologia, em 2020 foi publicado que a cardiomiopatia hipertrófica é definida quando há um espessamento anormal do ventrículo esquerdo, ou seja, sua hipertrofia, sem outras condições clínicas secundárias que possam gerar também a remodelação do ventrículo esquerdo, e ela pode ser obstrutiva ou não obstrutiva. Em um estudo realizado por Butzner e colaboradores, publicado em 2024, foi demonstrado que dos pacientes diagnosticados em tratamento para cardiomiopatia hipertrófica, cerca de 30% apresentam quadros clínicos mais graves. E além disso, a cardiomiopatia hipertrófica é fator de risco para morte súbita cardíaca. E, apesar de a sua primeira descrição clínica ter sido realizada há 6 décadas atrás, o seu diagnóstico ainda é um desafio, pois essa doença pode ser confundida ou ainda estar associada a outras causas secundárias que causam a remodelação cardíaca, como, por exemplo, a cardiomiopatia hipertensiva. Então, diante da importância dessa doença, o objetivo desse estudo foi elucidar, por meio de uma revisão bibliográfica, os principais aspectos atuais a respeito da cardiomiopatia hipertrófica, em relação aos fatores de risco, epidemiologia, fisiopatologia, diagnósticos e tratamentos. A cardiomiopatia hipertrófica é uma doença muito mais comum do que se imagina, afetando cerca de 1 em cada 500 adultos do mundo, tornando dela a doença cardíaca genética mais frequente. Isso mesmo com subdiagnóstico, que é um grande desafio devido aos portadores da mutação genética serem assintomáticos ou terem sintomas leves, fazendo com que a prevalência real é provavelmente muito maior do que os casos diagnosticados. Uma coisa interessante também é que ela afeta a população em todo o mundo sem que haja grande diferença de prevalência entre sexos ou grupos étnicos. Aqui nós temos a tendência de mortalidade nos Estados Unidos, que mostra uma tendência de queda ao longo de 20 anos, de 1999 a 2019, de 53%. E devido à Covid, teve uma inversão nessa tendência, aumentando 31% em relação a 2019, a taxa de mortalidade. Isso é devido à dificuldade de acesso de medicina especializada pelas pessoas que necessitavam nesse período. Aqui nós temos uma tabela com os dados do Brasil para fazer a comparação, que nós tivemos um aumento de 3,9% ao ano na pré-pandemia, e na pandemia nós tivemos uma queda de 95% da taxa de mortalidade. Isso devido à subnotificação, devido a muitas mortes por cardiomiopatia hipertrófica nesse período não serem associadas com essa doença em si, mas com alguma outra. E isso acaba fazendo com que a tendência geral da década seja uma redução de 7,2% ao ano. Aqui nós temos os principais fatores, que o principal em si é a predisposição genética, já que é uma doença hereditária, mas também existem alguns fatores que são cruciais para avaliar o risco de complicações graves, como a morte súbita cardíaca e o acidente vascular encefálico. Os principais são história familiar de morte súbita, se parentes de primeiro grau morreram subitamente por causa cardíaca, o risco de paciente é considerado mais elevado. Espessura da parede ventricular, uma parede de ventrículo esquerdo muito espessa, mais de 30 milímetros, é um forte indicador de risco, pois indica uma hipertrofia severa. Síncope inexplicada, desmaio sem causa aparente podem ser os sinais de arritmia perigosa associados à cardiomiopatia hipertrófica. E uma questão também é a arritmia, que nós temos aqui 2 casos, que é ataque cardioventricular não sustentado, que é batimento rápido e anormal do coração, e fibrilação atrial, que é o ritmo cardíaco irregular e rápido, aumentando significativamente o risco de morte súbita, formação de um coágulo que pode causar um acidente vascular encefálico. E por último nós temos a idade avançada, que paciente com mais de 60 anos tem um risco maior para desenvolver a fibrilação atrial e, consequentemente, ter um AVE, ou um acidente vascular encefálico. Bom, quando a gente pensa em cardiomiopatia hipertrófica, geralmente a primeira imagem que vem à nossa mente é de um coração com uma parede do ventrículo esquerdo bem espessada, dificultando também a saída do sangue. Mas o que muitos estudos mais recentes têm mostrado é que essas alterações estruturais não surgem de repente na vida adulta. Na verdade, elas podem começar ainda no desenvolvimento embrionário. Um artigo que foi publicado em 2016 por Capitu e colaboradores investigou camundongos com mutações no gene MYBP63, que vai ser aprofundado um pouco mais à frente, mas é um gene que codifica a isoforma cardíaca da proteína C de ligação à miosina, que é uma proteína sarcomérica, essencial para a organização e função de sarcômeros cardíacos, e que vai estar diretamente relacionado à cardiomiopatia hipertrófica.
E o que eles observaram foi muito interessante. Antes mesmo da hipertrofia aparecer, esses animais já apresentavam várias alterações no coração em formação. Eles tinham mais criptas miocárdicas, que são sulcos profundos nos músculos cardíacos, além de trabeculações acentuadas, que é um padrão esponjoso exagerado nas paredes ventriculares. E também havia alongamento anormal da válvula mitral e um menor volume do ventrículo esquerdo. Essas mudanças são sinais de que o processo de compactação do músculo cardíaco não ocorreu corretamente. Isso significa que a cardiomiopatia ela pode ter um fenótipo embrionário, que é um conjunto de características estruturais alteradas que surgem ainda antes do nascimento, mesmo na ausência de sintomas ou de hipertrofia evidente. E tudo isso muda a forma como a gente entende a doença, porque ela deixa de ser apenas um problema que surge mais tarde e vai passar a ser vista, então, como uma condição de base genética que se manifesta silenciosamente já na vida intrauterina. Sabe-se que, apesar de haverem alguns estudos considerando que não há causas genéticas identificáveis em alguns casos, sabe-se que os mecanismos fisiopatológicos estão relacionados principalmente a mutações em genes que codificam proteínas que compõem o sarcômero. A cardiomiopatia hipertrófica é considerada uma doença monogênica, ou seja, a mutação em um único gene já é suficiente para a manifestação dela. Serão abordados posteriormente os mecanismos subdivididos em estágios, primário, secundário, terciário e quaternário. Essa tabela identifica os principais genes, os quais mutações estão associados na manifestação da doença, bem como as proteínas que eles codificam e suas funções. Mutações no gene MYH7 e MYBPC3 juntos compõem mais de 50% dos casos de cardiomiopatia hipertrófica. Já os demais genes são menos comuns. É possível identificar também que todos eles estão associados a proteínas sarcoméricas. Segundo Marion Brown de Bache, existem 4 tipos de mecanismos que vão atuar em diferentes casos na cardiomiopatia hipertrófica. A nível microcelular, a gente tem erros na tradução e na transcrição de genes. Esses efeitos primários são comuns em genes MYBPC3 e no gene MYH7. No MYBPC3, os autores trazem uma mutação chamada PGLN425X. Quando você tem uma alteração nesses genes, você também vai alterar a proteína que eles vão gerar. Quando você altera essas proteínas, você também vai alterar as estruturas que elas estão envolvidas, como nos sarcômeros aqui, como por exemplo. E quando você altera os sarcômeros, você também vai alterar a funcionalidade do músculo cardíaco, porque eles são as estruturas básicas, funcionais, para poder acontecer uma contração cardíaca, né? Já os efeitos secundários, eles estão muito ligados com os efeitos primários. Por quê? Quando você tem também a alteração nessas proteínas, você vai gerar um efeito em cascata molecular que vai ativar vias sensíveis a íons cálcio que vão responder ao estresse. Quando você estressa demais o coração, seja por exercício, seja por hipertensão, no caso da cardiomiopatia, já elas são ativadas automaticamente, né? Você tem uma alteração no aspecto histológico e morfológico do coração, que são característicos da cardiomiopatia hipertrófica familiar. E quando você tem essa alteração, seja nos miócitos ou no músculo como um todo, você vai ter uma hipertrofia cardíaca. Outra forma de você ter uma alteração também e ativar essas vias sensíveis a íons cálcio é pela pressão. Então, quando você tem uma pressão muito alta, em caso de hipertensão, você também pode ativar essas vias sensíveis a íons cálcio também, gerando hipertrofia cardíaca. Aqui nessa imagem a gente já pode observar o aspecto terciário, que os autores trazem o terciário e o quaternário como semelhantes, só que em escalas diferentes. O terciário é menor e a quaternária já é uma escala mais visual, a olho nu. Então, aqui no aspecto terciário, a gente tem a alteração dos miócitos, né? No quadro A, a gente tem os miócitos normais, com formas normais, com estruturas normais. Já em B, C e D, em B e C a gente tem os miócitos em forma de redemoinho, com suas estruturas danificadas, estruturas anormais, né? Que são características da cardiomiopatia hipertrófica. E em D, a gente tem um tecido fibroso em azul. Significa que o coração está sofrendo um aumento do tecido fibroso que vai afetar a funcionalidade dele também. Muito comum em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica. Aqui a gente já tem um aspecto quaternário, né, que vai falar mais sobre a hipertrofia do ventrículo, do direito e esquerdo, e do septo ventricular. Então a gente pode perceber que há um aumento da espessura, né? E com o aumento dessa espessura também há uma redução do volume ventricular também, que vai afetar e pode levar a uma isquemia também no paciente. Bem, a cardiomiopatia hipertrófica, além das alterações morfológicas e histológicas que foram explicadas anteriormente, também pode provocar o espessamento leve das artérias coronárias, o que vai contribuir para a isquemia miocárdica. A parte da hemodinâmica também vai ser afetada, porque o trato de saída do ventrículo esquerdo pode ficar obstruído pela hipertrofia do septo interventricular. E essa obstrução ela varia conforme o volume ventricular. Quanto maior é a contratilidade, menor é o volume, consequentemente, maior é a obstrução. E o inverso também é verdadeiro. Em alguns casos, a hipertrofia ela pode atingir o ventrículo direito, e também a região subaórtica e até a região apical, sendo essas áreas também limitantes da hipertrofia septal. E há casos em que o septo se hipertrofia em formato de S, sem causar obstrução no trato de saída. Além disso, existe também uma variante, que é chamada de cardiomiopatia hipertrófica apical, ou síndrome de Yamaguchi. Ela vai se manifestar por grandes ondas T negativas no eletrocardiograma e também
por uma cavidade ventricular em formato de pá. Ela é mais comum na população asiática, com cerca de 15% dos casos, enquanto que na população branca representa apenas 2%. Em casos, os sintomas são semelhantes à cardiomiopatia hipertrófica clássica, como, por exemplo, dispneia, dor no peito ao esforço, alterações no eletrocardiograma parecidas com as de síndrome coronariana aguda. Mas apenas 1/3 dos pacientes vai desenvolver complicações graves, como infarto agudo do miocárdio, fibrilação atrial ou acidente vascular encefálico isquêmico. Apesar de tudo isso, a mortalidade geral da cardiomiopatia hipertrófica ela é baixa, ela é inferior a 1%, e as principais causas de morte são por infarto em jovens, acidente vascular cerebral em adultos de meia idade e insuficiência cardíaca. E por fim, vale lembrar que a maioria dos pacientes vai apresentar uma remodelação contínua do tecido cardíaco ao longo da vida, com aumento progressivo da fibrose miocárdica. Em relação às manifestações clínicas, nós temos que os principais sintomas são dispneia dos esforços, síncope e uma angina atípica, sendo causados principalmente por uma disfunção diastólica. A gente pode encontrar em alguns pacientes arritmias atriais, como uma fibrilação atrial em 30% dos casos, e também em pacientes em estágio final a gente vai encontrar insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, menor que 50%, o que necessita de uma terapia mais avançada. Em relação ao diagnóstico, o diagnóstico da cardiomiopatia hipertrófica é feito principalmente e definido pela hipertrofia ventricular esquerda sem outras causas prévias ou, no caso, causas sistêmicas. E o principal exame de imagem a ser utilizado é a ecocardiografia transtorácica. E, segundo a Sociedade Americana de Cardiologia, nós temos que nessa ecocardiografia, em adultos, o ventrículo esquerdo tem que ser maior ou igual a 15 milímetros de espessura, ou maior que 13 milímetros de espessura em familiares de primeiro grau ou pessoas que têm mutações sarcométricas. A gente pode utilizar também outros exames de imagem, como a tomografia, caso o paciente não consiga fazer a ecocardiografia, ou também a ressonância magnética cardíaca, caso a gente queira um exame mais detalhado, e também quantificar o número de fibrose do paciente. A gente também pode classificar essa ecocardiografia com base na gravidade, sendo que a hipertrofia ventricular maior que 30 milímetros são pacientes muito graves e que precisam de uma terapia avançada. E também, adicionando ao diagnóstico, a gente pode fazer o teste genético de rastreio familiar, que a gente vai procurar principalmente os genes MYH7 e o MYBPC3, na qual esses genes, caso presentes, a gente pode orientar melhor o paciente, como também orientar o rastreio de parentes de primeiro grau próximos, né, como estratificar o risco e aconselhar o paciente, caso ele queira ter filhos, no caso. E a gente tem sempre que tirar os diagnósticos diferenciais, né, como a miocardiopatia hipertensa, o coração de atleta e também as estenose aórticas que o paciente pode apresentar. A abordagem inicial no tratamento vai ser uma boa hidratação, evitar esforço físico extremo e fármacos que baixem demais a pressão, como nitratos, diuréticos em excesso. Se houver falta de ar, dor no peito e tontura, vai ser iniciado o tratamento com beta-bloqueadores. Eles vão desacelerar o coração, permitindo que ele encha melhor e dessa forma tratando os sintomas. Se ainda houver sintomas, vai ser adicionado disopiramida, para reduzir a força de contração e facilitar o enchimento. Quando o beta-bloqueador não é possível, vai ser usado a verapamil, com cautela. E há também o mavacantem. Ele entra na linha das novas terapias farmacológicas, que agem diretamente na contração exagerada. Ele vai diminuir a obstrução e melhorar a capacidade de exercício. Nas intervenções invasivas e condutas avançadas, quando o gradiente passa de 50 milímetros de mercúrio e o paciente continua sintomático, vai ser necessário reduzir o septo. Mioptomia é preferida em jovens ou quem já vai fazer uma operação no coração. A ablação com álcool é uma opção menos invasiva, para idosos ou pessoas com alto risco cirúrgico. Depois do procedimento, a função e a sobrevida ficam parecidas com a população geral. Se a fração de ejeção cai abaixo de 50%, vai ter que seguir para um protocolo de insuficiência cardíaca, ressincronizador, marca-passo e, se preciso, transplante ou assistência ventricular. Na imagem, o ponto A mostra um septo enorme, que vai justificar uma redução septal via miectomia. O ponto E vai mostrar um aneurisma apical fino, que pode exigir anticoagulação ou cirurgia. E no ponto F mostra uma fibrose extensa, o que vai aumentar o risco de arritmia. Então vai ser indicado um desfibrilador implantável para prevenir uma morte súbita. Portanto, diante de tudo que foi exposto, é possível concluir que para um bom entendimento da cardiomiopatia hipertrófica é necessária uma boa base morfofuncional. Isso se dá principalmente porque se sabe, né, que a partir das mutações sarcoméricas que vão acontecer uma série de alterações, e essas alterações são desde nível molecular, histológico, hemodinâmico, e essas alterações que vão ocasionar esse remodelamento cardíaco, a alteração da função desse coração e até mesmo o desfecho da própria doença. Então, essa correlação entre essas alterações ela é importante principalmente na prática clínica, pois a partir desses estudos, né, principalmente dessas vias intracelulares, teciduais e da própria fisiologia cardíaca, que nós vamos conseguir compreender e até mesmo interpretar os sintomas da doença. Além disso, é importantíssimo para que esse manejo terapêutico ele seja bem entendido, como, por exemplo, os tratamentos farmacológicos, né, que alguns vão atuar como inibidores da miosina, outros como bloqueadores dos canais de cálcio, e até mesmo compreender como é feita os procedimentos cirúrgicos, como a ablação septal. Por fim, ainda existem lacunas que elas precisam ser desvendadas, né, precisam ser melhor estudadas. Isso mostra que as perspectivas futuras, elas envolvem né, um aprofundamento contínuo, principalmente da biologia celular, da genética, da fisiologia, para que com esse constante desenvolvimento se possa ter um melhor diagnóstico e até mesmo um bom entendimento da fisiopatologia da doença, dos sintomas e, inclusive,
dos manejos terapêuticos.